Francisco, o que é pedra na vesícula? Mas antes para o senhor responder essa pergunta, nós temos aqui uma imagem, vou pedir que o senhor se levante, pode ficar à vontade, se aproxima aqui do nosso telão. Vamos ver a nossa imagem para o senhor explicar melhor o que é, como é que ela é provocada. Pode ficar aqui, fica à vontade. Ele tinha escolhido a outra imagem. Olha, aqui nós temos uma representação gráfica que está nos mostrando o fígado e a vesícula biliar e sua relação com órgãos vizinhos, como o estômago, o duodeno e sua íntima relação com o pâncreas, que relaciona-se com os canais biliares. A vesícula nada mais é do que um saco que contém a bile, que armazena a bile, e que as pedras da vesícula, ou os cálculos biliares, se acumulam e se formam dentro desta vesícula biliar. Então o fígado ele produz a bile, ela percorre canalículos, que são o que nós chamamos de vias biliares, e ela fica armazenada dentro da vesícula para uma necessidade de uma alimentação com maior teor de gordura, ou no momento da alimentação essa vesícula sofre estímulos, tanto humorais como nervosos, e ela se contrai expulsando uma maior quantidade de bile no canal biliar principal, que nós chamamos colédoco. E com isso, aumenta a pressão, abre-se uma estrutura chamada papila duodenal e essa bile cai no duodeno para ajudar a digestão. Doutor Francisco, o senhor está falando bastante em bile, o que é exatamente a bile e para que ela serve? A bile é uma excreção exógena do fígado, que é a maior glândula do corpo. Então, essa imagem está um desenho também mostrando vários ramos da via biliar intrahepática, a porção de via biliar extrahepática, isso é o ducto biliar principal, o ducto cístico, que é a comunicação com a vesícula, o local, que é a vesícula biliar, e o colédoco, que é uma parte do canal biliar que vai até o intestino. E ele está relacionado com o canal pancreático. Isso vai ser importante para a gente explicar depois algumas complicações. Sei. Então, esta secreção exógena, ela compõe-se de colesterol, de sais biliares, pigmentos, bilirrubinatos, e fosfolipídios, a lecitina, e ela ajuda na digestão de alimentos gordurosos. É uma produção do fígado. Esta bile, ela pode ter um defeito, que a gente chama ela de bile litogênica, por um desequilíbrio dos seus componentes. E isso pode precipitar e formar o cálculo, ou a pedra, que fica principalmente dentro da vesícula, porque é um local onde a bile fica parada, onde há estase da bile. Então, favorece a formação destas pedras. Ok, então, olha só, doutor, mais de 10% da população brasileira tem cálculos na vesícula. A doença geralmente é silenciosa e você precisa ficar atento à prevenção e algumas dicas importantes para evitar esse mal. O Ministério da Saúde revela dados importantes sobre a doença. Vamos ver. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 10 a 20% das pessoas com idade entre 35 e 65 anos têm cálculos na vesícula. A doença afeta mais as mulheres e algumas das possíveis causas são o descontrole hormonal e a idade. Na maioria dos casos, as pedras são assintomáticas e o paciente só vai saber que tem um distúrbio quando eles obstruem parcial ou totalmente as vias biliares, causando dor. Em mais de 80% dos casos, os pacientes descobrem a doença durante a crise e na chegada ao hospital. Olha aí, doutor Francisco, esses dados são preocupantes, né? A gente acha que são poucas pessoas, mas não, pelo que a gente viu aí, os dados do Ministério da Saúde, quase 30%, né? É muita gente. Só atende muita gente aqui em Teresina? Sim, com certeza. Muito? Nós temos uma população. Esta é a operação mais comum das operações abdominais, operações sobre a via biliar. O nosso clima influencia em algo nesse problema ou não? Não. Não tem nada a ver com o clima, não é? Agora eu queria saber do senhor, todas as pessoas formam cálculos biliares? Todas as pessoas estão sujeitas? Podem formar. Todas as pessoas podem formar. Quem forma cálculo biliar é quem tem um defeito na bile, um desequilíbrio dos componentes da bile. Essa bile, ela é produzida por o fígado e ela tem componentes que não são hidrossolúveis. Então, o nosso organismo lança mão de uma formação que chama micela para manter tudo isso como líquido. Mas se há um desequilíbrio destes componentes, a formação dos cálculos, no momento em que a bile está parada dentro da vesícula. Doutor Francisco, e por que as mulheres têm mais chances, como a gente viu aí no VT? São problemas hormonais.
os hormônios femininos, eles favorecem tanto a esse desequilíbrio da bile, como a uma maior estase da bile na vesícula, a um funcionamento mais lento dessa vesícula biliar. Certo. E além das mulheres, quais são as pessoas com mais probabilidade de ter pedras na vesícula? Isto é variável. Há componentes raciais. Veja, há tribos americanas, como os navajos, que têm até 70% de cálculos na via biliar. Enquanto que há tribos africanas, como o exemplo os Maasai, eles têm praticamente 0% de cálculo na vesícula. Então, são muitos fatores. Ainda não há uma coisa muito clara de como estes cálculos são produzidos, de quem teria maior chance de ter cálculo. A gente sabe que fatores alimentares influenciam, uma dieta rica em lipídios e carboidratos facilitaria a presença de cálculos na vesícula biliar, enquanto que uma dieta rica em fibras pode ser um fator protetor. Mais tarde, inclusive, doutor, a gente vai dar mais detalhes sobre prevenção e alimentação já já. Mas antes eu quero saber do senhor, quais são os sintomas que provocam os cálculos na vesícula? Podem provocar dor, principalmente dor na região do epigástrico, essa região do abdômen, e para o hipocôndrio direito, o empachamento, aquela sensação de plenitude, de você alimentar, se sentir cheio, vômitos, náuseas. Depende de cada pessoa Depende, também, né, doutor? Realmente da gravidade. Uhum. Doutor Francisco, do quadro. E há outras enfermidades que favorecem a formação de pedras na vesícula? Sim, há uma associação com diabetes, com doenças hemolíticas, que podem favorecer um desequilíbrio nestes componentes da bile, as dislipidemias também. Então, essas doenças favorecem o aparecimento de litíase biliar. E aí o cuidado deve ser redobrado, né, doutor? Sim. Ok, então. Vou pedir licença para o senhor, ter só um recadinho para quem está em casa assistindo a gente nesse sábado, aqui pela TV Cidade Verde. Olha, gente...